Às vezes fico assim, Senhor, para quem pregamos? E nós vemos então que acontece certos resultados, porque a palavra diz: o que receber de mim no solo, nos rés do chão, diga em telheiro. E essa senhora, essa irmã que está aqui, ela já vem demonstrando que está recebendo bênção, e isso nos faz dar mais estímulo para o nosso trabalho, amém? Eu gostaria de chamar a irmã que está falando que tem uma bênção para contar, amém? Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Antes de eu falar alguma coisa, eu vou ler aqui Atos 1:8, que diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glórias a Deus. Eu não quero tomar muito tempo, após eu nunca tinha subido ao monte. Aí um dia, meu esposo, lá na minha casa, antes disso, eu estava muito doente, muito doente. E eu dizia para ele: se eu te deixar, procure alguém para casar que não judia dos meus filhos. Mas se Deus me der a oportunidade, nós vamos servir só ao Senhor. Aí então, eu disse: Senhor, de madrugada eu andava assim, gritava de muita dor. Aí de madrugada eu disse assim: Senhor, eu nunca fui no monte, eu só ouço alguém falar do monte. Meu marido sempre subiu esse tal de monte, e ele levava uns gravetos daqui, e esses gravetos chegava lá aceso dentro da Bíblia. Eu nunca compreendi aquilo. Eu digo: não, isso não entra na minha cabeça, porque aqui na Bíblia não fala nada de graveto aceso. Não. Aí eu apagava a luz e o negócio brilhava. Quando eu acendia a luz, o negócio apagava. Eu digo: não, o fogo de Jesus é um fogo que nós não aguentamos. É um fogo, se Deus diz que o fogo dele é consumidor, como é que é esse negócio? Aí eu falei para ele: eu não acredito nisso não, bota isso para lá. Aí ele botou os gravetos para lá. Mas aí foi aonde Deus me apertou, começou a me apertar, porque eu não queria fazer a obra dele. Aí Deus falou: não, você vai fazer minha obra. Eu disse: não vou fazer. Faz, não faz, faz, não faz. Aí foi quando Deus começou a me apertar, e me apertou de verdade. Aí eu subi o monte, eu pedi para ele me trazer no monte. Eu digo: me leva nesse monte que você vai. Ele olhou assim para mim e disse: tem certeza? Eu disse: tenho. Isso eu já estava bem magrinha, já não comia mais nada. Eu estava de sonda, já usava sonda. Aí ele me trouxe até o monte, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Aí morava lá em casa um moço chamado Zé Carlos. Aí ele veio comigo também, bem ali assim. Ele veio comigo, aí estava esse irmão aqui. Aí o irmão me olhava e tinha uma outra senhora, não sei se ela é viva ou não, do cabelo bem branquinho, que ela caía no chão, ela rodava e caía no chão. E eu disse: mas Jesus, esse negócio está errado. Mesmo aqui em cima do monte, eu ainda ficava meio assim. Aí um dia eu falei: Senhor, se o Senhor está nesse lugar mesmo, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. E estava um sol forte, e eu com aquelas sondas, andando devagarzinho, porque meu esposo me arrastava para poder eu andar. De repente o tempo escureceu, ficou aquilo tudo escuro. Aí o irmão Zé Carlos já estava orando, e ele em pé perto de mim, ele disse assim: ô Jesus, não deixa chover não, que a minha esposa não aguenta correr, e ela não pode levar essa chuva. Aí o irmão Zé Carlos disse para ele: ô irmão Nilson, a irmã pediu um sinal. Ele não estava perto de mim, o irmão Zé Carlos. A irmã pediu um sinal e Deus deu. E você está falando para não chover? De repente aquele sol se abriu novamente. Aí ficou aquilo marcado na minha mente. Aí é onde eu agora faço a campanha aqui no monte. Aí eu comecei a fazer a campanha no monte. O Hospital São Paulo, a qual me trata até hoje,
não quis fazer a cirurgia. Falou que se eu fizesse, eu ficava na mesa. Falou que não podia fazer a cirurgia. Aí aqui aquela irmã que rodava, que não sei o que, caía no chão, disse assim, você vai fazer a cirurgia. Quando você chegar lá, ela nem sabia. Quando você chegar lá, já tem um chamado para você. E nesse dia eu subi o monte sozinha, né? Eu vim sozinha, escondido do meu esposo. E ele lá doido me procurando e eu aqui. Aí o irmão aqui me chamou e orou por mim. Aí ele orou por mim e disse, olha irmã, a senhora tenha fé, que quando a senhora chegar lá, vai ter alguém que vai orar pela senhora, para a senhora saber que Deus está com a senhora. Glórias a Deus. Tá bom. Aí eu fui para casa e nada aconteceu. Tá. Voltei outro dia novamente com a Letícia, que ela lhe conhece, e o Nilson. Aí a irmã disse assim, ó, você vai ser chamada para cirurgia. Acalma. Aí eu vim, tá bom. Aí depois eu voltei de novo. Quando eu cheguei em casa, o Nilson disse assim, onde você estava? Eu disse, eu estava no monte. Mas para mim ir embora, irmão, eu andava assim, minhas pernas andavam assim, caindo. Aí eu dizia, Senhor, deixa eu cair não, que eu tenho medo de eu cair aqui e todo mundo vir ao meu derredor e ficar com pena de mim. É muito ruim isso. E o chão está muito quente, eu não tenho força para levantar. E eu ia embora. Eu ia embora assim mesmo, tremendo. Cheguei em casa, o Nilson disse, onde você estava? Eu disse, eu fui no monte. No monte? Anda depressa, o hospital te chamou. Falei, para quê? Para você ir operar hoje ou amanhã. Falei, mas eu não estou nada preparada. Ele disse, vamos, preparada ou não, você vai assim mesmo, vamos embora. Aí eu escrevi uma carta para os meus filhos, que eu sabia que meu estado era muito difícil. Eu estava com 25 quilos. E os médicos não queriam me operar de jeito nenhum. Foi a mão de Deus. Aí eu cheguei lá e eu escrevi uma carta para a Daiane, a qual hoje é casada. Escrevi uma carta para ela e disse, filha, se eu não voltar, não quero que ninguém chore ao redor do meu caixão, pois eu vou estar na mão de Deus. Glórias a Deus. Então não é para você chorar. Obedeça a seu pai. Obedeça a seu pai. Nunca solte ele, nunca deixe ele. Cuide dele para mim. E fui embora pro hospital. Cheguei lá, o Nilson só chorava. Isso aí só chorava do meu lado. Como é que eu vou te deixar? Eu digo, deixa eu aqui. Pois, irmão, lá dentro eu fiz a obra. Coisa que eu nunca fiz. Lá dentro eu fiz a obra. Eu fiz a obra lá dentro. Tinha uma moça chamada Fausta. E tinha eu contando para vocês, parece que eu a vejo.